Bom, vamos falar agora, Glauco, sobre um assunto também bastante importante, né, que, enfim, atinge milhões de brasileiros. E a gente vai falar sobre o papel do Poder Judiciário na garantia do direito humano à alimentação e à nutrição adequadas. Esse é o tema que será debatido nesta semana, na quarta-feira, de forma online, e é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Leonardo Ribas, ele que é integrante da Conferência Popular por Direitos, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Oi, Leonardo, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, é uma alegria, um prazer estar presente aqui com vocês. Prazer é o nosso, Leonardo. Bom, vamos falar aqui sobre um assunto bastante triste, né? Que o aumento da fome se deu aí no cenário de desmonte de políticas públicas, né? Que garantia a segurança alimentar, né? Que começou com a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, CONSEA, em 2019, né, Leonardo? Isso foi um fator importante para fragilizar aí esse tipo de política, lembrando que temos aí 33 milhões de pessoas passando fome? Certamente. É importante lembrar, quando nós falamos da política de segurança alimentar, que a política de segurança alimentar, ela nada mais é do que a materialização do direito humano à alimentação adequada, que está previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Então, quando nós falamos desse direito humano à alimentação adequada, nós temos presente também o exercício da chamada soberania alimentar, que é o exercício da cidadania no sentido de fiscalizar se o Poder Executivo, que é responsável pela implementação do direito humano à alimentação, está adotando as medidas adequadas necessárias para a efetividade desse direito humano. O Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, ele é um importante instrumento, um importante órgão na materialização dessa fiscalização da implementação da política de segurança alimentar no Brasil. Eu diria até mais, porque quando ele foi implementado a partir do governo Itamar Franco e mantido depois, retomado pelo governo Lula e depois pelos governos do PT, ele não foi só um órgão de fiscalização, de controle social da política pública de segurança alimentar, mas ele foi um espaço que permitiu à sociedade civil organizada poder participar do planejamento, da direção, do controle da política de segurança alimentar. Muito importante salientar aqui que o primeiro ato do governo Bolsonaro foi a medida provisória número 870, em 2019, em 1º de janeiro de 2019, que foi exatamente extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Não é à toa hoje, quando nós falamos de 33 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave ou de fome no Brasil, associar a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, porque ele era um órgão que tinha essa participação plena na implementação de várias ações, várias políticas que ficaram famosas, não só no Brasil, como no mundo inteiro, que foi o programa Fome Zero, o programa de cisternas no Nordeste, né, o próprio programa Bolsa Família. Nós tínhamos cerca de 42 ações, programas dentro do Fome Zero, voltadas para esse processo de defesa do direito à alimentação, desde a produção dos alimentos, passando pela distribuição, pelo acesso, também pelo abastecimento alimentar, até o próprio consumo dos alimentos. A gente vai falar mais aqui sobre o seminário, sobre esse debate, né, na quarta-feira, mas acho importante também falar o histórico, né, da Conferência Popular por Direito, Soberania, Segurança Alimentar e Nutricional. Foi justamente nesse contexto, não é isso, de acabar com o CONSEA, né, a primeira medida aí do presidente Bolsonaro, foi justamente por isso que foi feita essa mobilização enorme aqui no Brasil, justamente para poder fortalecer esse tema. Leonardo, queria que você falasse sobre a formação, né, essa mobilização da Conferência Popular. Perfeito. É importante lembrar aqui por que nós chamamos de Conferência Popular. Na verdade, o que deveria acontecer? Segundo a lei que criou o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, a Lei 11.346, no seu artigo 11, ela prevê
que as conferências nacionais de segurança alimentar deveriam ser convocadas pelo CONSEA, pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Uma vez que o presidente Bolsonaro extinguiu o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, ele também extinguiu, por consequência, a possibilidade de ser convocada a Conferência Nacional de Segurança Alimentar. O que é uma conferência? A conferência, ela é um espaço amplo e majoritário, deliberativo sobre uma política pública. É onde efetivamente os cidadãos, as cidadãs, podem exercer o seu direito soberano de opinar sobre a implementação de uma política pública. Então, extinto o Conselho de Segurança Alimentar, foi extinta também a possibilidade de convocar a Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Como uma forma de resistência popular, todas as entidades, os movimentos sociais que compõem o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, vou citar aqui 2 entidades ou 3 movimentos, enfim, que são bastante conhecidos por nós, que são, por exemplo, a Ação da Cidadania, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, a Articulação Nacional de Agroecologia, que são entidades e movimentos que participam do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar. Nós decidimos convocar, através da sociedade civil, a chamada Conferência Popular de Segurança Alimentar. Ela tem acontecido em etapas, e o que vai acontecer agora na próxima quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, vai ser a discussão de um tópico dentro do exercício da soberania alimentar, que é o papel do judiciário na defesa do direito humano à alimentação e nutrição adequada. É importante colocar isso porque no Brasil, já adiantando aqui, nós temos 2 ADPFs, que são arguições de descumprimento de preceito fundamental, são 2 ações constitucionais que requerem que o governo federal adote medidas para a implementação ou para a retomada da política de segurança alimentar, da implementação do sistema de segurança alimentar no Brasil. São as ADPFs número 831, que foi impetrada pelo Partido dos Trabalhadores, e a ADPF número 885, que foi impetrada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, essas 2 ações constitucionais, elas estão tramitando junto ao Supremo Tribunal Federal, e todas essas entidades estão participando também como amicus curiae, ou seja, como amigas da ação, no sentido de estar implementando a retomada da política de segurança alimentar e do sistema de segurança alimentar no Brasil. Portanto, quarta-feira, depois de amanhã, nós estaremos lá, todas essas entidades, organizações, movimentos sociais, da sociedade civil organizada, discutindo essa participação do Poder Judiciário na promoção, na defesa, na tutela do direito humano à alimentação e da política de segurança alimentar no Brasil. Exato, Leonardo, a expectativa, né, das entidades justamente que compõem essa Conferência Popular é que sejam analisadas essas ADPFs após as eleições, né? Sobre o tempo de análise por parte aí do Judiciário no que se refere à fome. Você citou a Ação da Cidadania, né? Em 1993, a gente lembra do Betinho, sociólogo Herbert de Souza, da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. O slogan era: quem tem fome tem pressa. E ele mobilizou aí toda a sociedade justamente nesse movimento para arrecadação de alimentos. Como é que funciona essa questão no judiciário? Parece, enfim, para o leigo, né, que não entende muito dessa tramitação na justiça, no STF, fala, puxa, mas a fome não é urgente, como diz o Betinho, a fome tem pressa. Por que que demora-se tanto em fazer essa análise? É importante destacar aqui que ocorre realmente, como foi colocado aqui, a fome ela não pode esperar, como foi bem salientado pelo Betinho. Nós temos 33 milhões de pessoas no Brasil que passam fome diariamente. É muito triste lembrar, né, porque quando nós falamos de números, nós esquecemos das pessoas concretas e reais. Né? Por trás desses números existem mães, existem mulheres que choram porque querem dar alimento ao seu filho, né, porque querem alimentar, né, a sua família e não tem essa possibilidade real. Então, assim,
é uma realidade muito mais do que triste, eu diria, uma realidade que chega a ser quase criminosa, um país não adotar medidas, né, eficazes, imediatas, conforme é previsto pela Constituição, para garantir a efetividade do direito humano. O que ocorre? Nós, infelizmente, temos uma burocracia estatal. Né? É importante lembrar que o STF ele é um órgão do Estado brasileiro, ele obedece, né, as normas, ele obedece uma cronologia também dos processos e também tem uma política. Né? Então, assim, nós chegamos a dialogar, nós despachamos com o ministro Toffoli, salvo engano, no mês de abril desse ano. Nós tivemos um encontro também com a ministra Rosa Weber, nosso grupo do Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, e aí foi dialogada essa possibilidade de, ao menos, estar pedindo a realização de uma audiência pública, ainda antes do final desse ano, para que seja colocada essa questão da fome no Brasil. Nós estamos preocupados porque vai ser o primeiro precedente constitucional relativo ao direito humano à alimentação no Brasil. Então, assim, consideramos também que a gente passa por um momento de crise na relação entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo a nível federal. Então, nós entendemos também essa questão da agenda do STF, do Supremo Tribunal Federal, e nós, ao menos, solicitamos, requeremos, e foi assim colocado pela ministra Rosa Weber, presidente do STF, que nós teremos ainda, antes desse final do ano, essa realização dessa audiência pública. Eu queria destacar, assim, como muito importante, esse papel assim, do Judiciário, porque já no início do século passado, do século XX, o Rui Barbosa ele tinha uma frase muito importante que ele falava assim: quem dá às constituições realidade não é nem a inteligência que as concebe, nem o pergaminho que as registra, é a magistratura que as defende. Então, assim, eu queria salientar, e aqui falo em nome do Fórum Brasileiro, e é isso que nós vamos colocar na conferência na quarta-feira, o papel extremamente relevante do nosso judiciário na defesa do direito humano à alimentação. É muito colocado, né, por alguns setores da assim chamada doutrina constitucionalista, eu sou do direito, eu sou advogado, sou doutor em direito constitucional, que é preciso superar o ativismo judicial. Mas isso já é uma tese que é superada, inclusive do ponto de vista da própria teoria constitucional, é extremamente relevante dentro de um país onde há uma grave situação de injustiça alimentar, que o nosso Poder Judiciário ele tem um papel ativo, não no sentido político, mas um papel ativo no sentido de ser guardião da Constituição, porque é isso que se espera do Poder Judiciário. Porque é importante aqui, inclusive, lembrar que no preâmbulo da Constituição se fala que a Assembleia Nacional Constituinte ela foi concebida para instituir um Estado democrático para exercer e assegurar o exercício dos direitos sociais. Então, não se pode conceber a existência de um Estado democrático, e o Poder Judiciário é um dos poderes constituídos do Estado democrático, sem a defesa dos direitos sociais. Nós estamos caminhando para um processo cibernético, inclusive dentro do sistema judiciário, onde se inclusive já utilizam robôs para se obter consultas, para se obter pareceres e até condicionam determinadas decisões judiciais, e é isso que nós queremos. Nós não queremos decisões de um poder judiciário que seja comparado a um robô, né, que se fica falando da isenção. Nós queremos um judiciário que seja capaz de ter sororidade com essas pessoas que têm uma situação grave de injustiça alimentar no país e que veem cotidianamente o seu direito humano à alimentação sendo violado, inclusive pelo próprio Estado brasileiro. Exato. Agora, Leonardo, como você diz, né, cabe ao judiciário garantir aos cidadãos o exercício aí da soberania alimentar, está na Constituição. Agora, quais são os requisitos que garantem a soberania alimentar para todos os brasileiros e brasileiras, né? Enfim, o pessoal fala sobre soberania alimentar, às vezes não sabe nem o que significa. Então, a soberania alimentar, assim, para esclarecer, primeiramente, é o exercício do poder cidadão de, eu diria até de uma forma muito simples, de poder escolher ou de determinar
aquilo que você gostaria de comer, de forma adequada, de forma saudável, porque comer é um ato político. E quando você tem o sistema agroalimentar determinando o que você vai comer, como você vai comer, principalmente por questões financeiras, então você está tendo a violação da sua soberania ou da sua cidadania alimentar. Você está tendo a violação do seu direito humano à alimentação. Você me perguntava desses requisitos. O primeiro requisito é aquilo que institui o Estado Democrático de Direito, que é a manutenção da dignidade humana. Então, estou falando aqui de um valor, de um princípio. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é a própria efetividade de um direito constitucional, que é o direito humano à alimentação, que está no artigo 6º da Constituição, por força da emenda constitucional número 64, que em 2010 inseriu a palavra alimentação como direito constitucional. Nós temos também a Lei 11.346, que criou o Sistema de Segurança Alimentar, que fala lá no seu artigo 2º da obrigatoriedade da defesa e da promoção do direito humano à alimentação. Mas eu diria mais do que isso. Eu diria que é um requisito como ser humano, né, como cidadão brasileiro, ser solidário àquelas pessoas, como eu falava aqui, que não são só números, 33 milhões de pessoas, mas que são mães, que são mulheres, que são trabalhadores, que são senhoras idosas, que são pessoas humanas que deveriam ter aquilo que é um direito básico e fundamental, que é o direito de se alimentar, que é o direito de ter acesso à alimentação, mas como eu disse aqui, não só o direito à alimentação como alimento físico, mas o direito a exercer a soberania alimentar, que é poder determinar o tipo de alimento, com quem ele gostaria de comer, como ele gostaria de comer, e não ter isso determinado só por questões financeiras e econômicas, como é colocado hoje pelo sistema alimentar agroindustrial e pelo próprio sistema financeiro, que determina isso, né? Quem vai comer, né? O que tipo de alimento vai comer, e isso, infelizmente, é uma violação do direito humano à alimentação, é uma prática de injustiça alimentar que no século XXI já não é mais concebível, ainda mais para o Brasil, que é o segundo maior produtor de alimentos no mundo. Isso é um paradoxo. Ao mesmo tempo que nós somos um dos maiores produtores de alimentos no mundo, nós somos um dos maiores produtores de injustiça alimentar no mundo. Mas isso é devido ao modelo que nós temos presente no nosso país, e é um modelo que o Fórum Brasileiro e a Conferência Popular de Segurança Alimentar, ela quer propor superar através da revisão, né, do exercício do direito humano alimentar no Brasil, da forma que ele é colocado, e da própria soberania alimentar e da implementação da política de segurança alimentar. Muito bem. Agora, já no finalzinho aqui da entrevista, Leonardo, gostaria que você confrontasse, né, as políticas públicas nesse sentido da questão da soberania alimentar dos dois candidatos à presidência da República, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O que você poderia falar em relação a esses dois candidatos e no caso, presidentes, né? Porque o Lula já foi presidente 2 gestões e o Bolsonaro agora uma gestão. O que você poderia confrontar no que se refere a esse item? E depois, no final, gostaria que você já falasse como é que a pessoa pode acompanhar o encontro Fome de Direitos e Sede de Justiça, o papel do Judiciário na garantia do direito humano à alimentação, que eu sei que vai ser aí pelo canal da Conferência Popular pelo YouTube, mas você dá os detalhes e quem vai participar também, pode ser? Pode sim. Então, para ser muito rápido e concreto, eu diria 2 exemplos. Eu queria destacar que em 2003, quando o presidente Lula ele assumiu pela sua primeira vez como presidente da República, o primeiro ato dele como presidente da República foi recriar o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Foi o primeiro ato simbólico do presidente Lula. Ele atentou para isso. Ao contrário, o primeiro ato do Bolsonaro foi extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. É extremamente relevante. Nós temos várias políticas públicas no Brasil de saúde, educação, de meio ambiente, assistência social, de ciência e tecnologia, enfim. Mas é importante que 2 presidentes da República na história do país, um tenha como seu primeiro ato criado o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e o outro tenha exatamente como seu primeiro ato extinguido o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Isso diz muita coisa, né? Isso é a primeira coisa. Um segundo exemplo concreto que eu gostaria de dizer foi o que aconteceu agora. Era para ter um reajuste
na alimentação escolar, no repasse de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE, na alimentação escolar das crianças que estão nas escolas públicas. Hoje, o governo federal paga 32 centavos per capita por criança por alimentação escolar. Era para o governo federal ter dado um repasse de 20% de 32 centavos. A gente está falando de 6 centavos aqui. E o governo Bolsonaro, ele vetou 6 centavos para poder reajustar a alimentação escolar das crianças no nosso país. Importando lembrar que a alimentação escolar é uma das principais formas de alimentação das milhares de crianças que vivem em situação de insegurança alimentar nesse país. Então, ele está condenando o futuro do Brasil, que são as crianças que estão nas nossas escolas públicas. Então, isso aqui é extremamente simbólico, extremamente representativo, e eu gostaria muito de colocar para a nossa população que refletisse sobre isso, como o nosso governo federal, como o presidente Bolsonaro, tem atuado com relação à violação do direito humano à alimentação, inclusive com crianças do nosso país. Depois, realmente convocar e convidar todas as pessoas que puderem a visitar o site da nossa Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Lá nós temos os links, tudo para que as pessoas possam, a partir de depois de amanhã, quarta-feira, dia 19 de outubro, vai começar a partir das 17 horas, que possam acompanhar lá. Nós teremos vários representantes de movimentos sociais, professores, pessoas que são do sistema judiciário, defensores públicos, analisando, passando um pouco dessa situação da injustiça alimentar no Brasil e como é que a gente pode, através do Poder Judiciário, superar essa situação para retomar a proteção e tutela do direito humano à alimentação adequada no Brasil. Leonardo, a gente agradece muito aqui a sua participação. Volte mais vezes aqui ao Jornal Brasil Atual. Foi um prazer conversar com você, uma riqueza de detalhes, de informações que eu tenho certeza que os ouvintes, teleouvintes, aproveitaram muito aqui a nossa conversa, viu, Leonardo? Muito obrigado, um forte abraço para você e bom encontro aí na quarta-feira a partir das 5. Bom dia, até mais. Falamos aqui com o Leonardo Ribas. Bom dia. Falamos com o Leonardo Ribas, integrante da Conferência Popular por Direitos, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.